Olá, pessoal! Nossa aula de hoje de projeto de vida vai ser sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Aquele tão temido, né? Meu Deus, o que eu vou fazer? Vamos com calma, vamos tirar um pouquinho as dúvidas aí. O Enem iniciou, né, em 1998. Só que lá ele tinha como um propósito apenas avaliar o desempenho dos alunos do ensino médio. Só em 2004 que isso mudou, e aí ele passou a ser uma forma de ingressar os alunos também nas universidades, através de alguns programas, como o ProUni e o SISU, ok? Mas primeiro vamos conhecer qual é a sistemática do Enem, da programação do que ocorre, né? O Enem ele é dividido num formato de 2 dias, então nós temos 2 provas, e essas 2 provas acontecem em 2 domingos. No primeiro domingo, você vai ter o quê? Redação, mais português, inglês ou espanhol. Esse ou aqui é muito importante. No ato da inscrição, você vai optar se você quer fazer uma prova de inglês ou espanhol. Porém, a hora que você receber a sua prova, você vai receber as duas, vai estar contendo no mesmo caderno. E aí, você só vai estar fazendo as questões daquela que você fez na inscrição. Portanto, se atentem nessa parte, porque no dia muitos jovens ficam com dúvida. E agora, faço o quê? Aí chega a fazer as duas, coloca as duas no gabarito. Outra coisa também que já aconteceu, se atentem à questão na hora de passar no gabarito, porque eles não vê que precisa, né? Por exemplo, eu escolhi inglês, e aí eu não vou fazer a parte de espanhol. E espanhol era a questão 5, a questão 10, tinha 5 questões. Então, essa questão vai ficar, né, sem estar sendo feita. E atenção para você não pegar a próxima disciplina e colocar a marcação errada no seu gabarito, visto que no Enem você recebe apenas uma prova, tá? A prova é única e ela não é substituível. Então, é muito importante ter atenção no gabarito dela, tá bom? Bom, ela tem essa duração, né? Além de português, inglês, espanhol e arte, a gente vai ter história, geografia, sociologia e filosofia. Por isso, nós temos um tempo aí para realização máxima de 5 horas e 30 minutos. Esse é o tempo máximo. Existe o tempo mínimo, que a partir daquele momento você pode se retirar. Lembrando que o caderno de questão só é permitido trazer para casa com você meia hora antes da finalização da prova. Portanto, se ele tem duração de 5 horas e 30 minutos, você só vai poder trazer o caderno de questão a partir de 5 horas de prova, ok? O Enem, ele é uma prova muito de resistência física, portanto, é preciso ter muito treino, não só cognitivo, mas em questão de gestão de tempo. Isso é um dos critérios mais importantes. Até porque no momento que você está fazendo a prova, o que acontece? O fiscal, né, o chefe de sala, o fiscal de sala que vão estar lá naquele momento, eles colocam os adesivinhos com tempo na lousa e vai fazendo essas marcações. E isso às vezes nos desespera, a gente se perde, fica nervoso, né? E questão de gestão de banheiro. Então, isso tudo é muito importante você já fazer treino. A média por questão, como a gente está falando de uma prova de 90 questões para 5 horas, a média mais ou menos aí que a gente usa é de 3 minutos por questão. Então, se atentar muito que se uma questão for muito difícil, você demora 10, 15 minutos para resolver ela, provavelmente não dê tempo de você fazer a prova inteira. E aí o que acontece? Pode acontecer de você chutar outras questões que podem ser fáceis. E aí isso vai te prejudicar lá na TRI, que eu vou falar daqui a pouco. Tá bom? Então, gestão de tempo, preparo físico, não é uma prova bem cansativa, exaustiva. Outra coisa, o que eu levo para fazer essa prova, né? Então, eu vou chegar lá no dia para fazer a prova, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer minha inscrição lá, vou entrar no site, vou escrever e vou escolher se eu quero fazer uma prova no formato online ou impresso. Se eu vou fazer online, eu vou fazer na minha casa. O impresso eu tenho que ir até o local. Muito importante verificar qual é a instituição, aonde é o endereço dessa prova. Falando aqui em Leme, a gente costuma fazer a prova todos os anos aqui na nossa faculdade Anhanguera. Tá bom? Aí se dirige. A faculdade de Anhanguera, ela é dividida em 3 blocos, bloco A, B e C. Então, na hora da aplicação, é muito importante você verificar qual é a sala que você está, que são separadas por ordem alfabéticas, conforme as suas inscrições. Então, você tem que se dirigir para essa sala. A partir da hora que você entra na sala, você não pode sair mais sem um fiscal estar te acompanhando.
um fiscal de sala que vai acompanhar você, tá bom? Então, você não anda mais sozinho lá. Algumas coisas. Celular, você pode estar portando o celular, porém lá na hora você vai ter que deixar muita atenção em deixar o celular desligado. Por quê? Para não acontecer de anular a sua prova. Então, desligar o celular, colocar no vibra, são tudo formas, né, da gente poder garantir que ele não vai despertar. Outra coisa, você não faz a prova do Enem com borracha, com lápis, apenas caneta preta. Então, vá preparado, porque isso está no edital. Não esqueça de levar um documento com foto, tá? Um documento oficial, pode ser o seu RG, enfim, qualquer documento que tenha foto, que comprove, né, que você é a pessoa que está lá para fazer. Logo vai verificar, você pode estar entrando para fazer a prova. A partir daquele momento, né, você vai esperar o tempo do chefe de sala, que vai estar disponibilizando as provas para você dar início. Atenção no primeiro dia de redação, porque a redação fica no meio do caderno, e ele tem sempre um tema de redação. Uma das coisas que aconteceu ano passado, tinha pessoas que falavam para mim, professor, eu não consigo achar, né? Só que a gente, infelizmente, não pode auxiliá-los, tá? A gente não conversa com a pessoa que está fazendo a prova. Então, atenção, leiam corretamente, porque o tema de redação vai estar ali, e ele dá alguns exemplos. No segundo dia de prova, nós já temos física, química, biologia e matemática, ok? Então, aqui nós temos 45 questões divididas em 3 áreas, vamos falar 15 aí por disciplina, e 45 de matemática. Bom, aqui nós não temos a temida redação, porém, ela é uma prova bastante exaustiva quando a gente se fala de cálculos, né? Então, requer muito leitura, interpretação e ainda calcular. Então, o raciocínio tem que ser bem rápido nesse processo. Então, são 2 formatos de prova para avaliar vocês aí. O que mais que a gente pode falar? Para que vai servir tudo isso, né? Para que vai fazer 2 domingos, essa correria, essa exaustão, para que ele serve? Bom, gente, como a gente falou, para se ingressar no vestibular. Nós temos 2 tipos. O ProUni, que ele passa a ser o quê? Ele é um programa de ingresso na universidade particular, onde você consegue bolsas. Para isso, você tem que ter tirado uma nota mínima de 450. Então, essa tem que ser a nota mínima de corte suas para poder se inscrever ao programa. Quanto maior a sua nota, maior chance de você ter no curso que você quer uma bolsa de 100% aí. Ok? As bolsas vão variar conforme a demanda para cada curso e para cada universidade. Existe também o SISU. O SISU já é exclusivo para vocês concorrerem nas universidades públicas, gratuitas, tá? Então, tem algumas universidades que são parceiras do Enem e, através da inscrição por ela, vocês conseguem ingressar na universidade pública sem ter feito o vestibular da universidade, somente com o Enem. Só que para isso, eu preciso me garantir com uma boa nota. Como que eu garanto uma boa nota? Boas estratégias de estudo, tá ok? Bom, uma das novidades aí, né, que o Enem vem fazendo desde 2017, o Enem veio colocando para nós aí a TRI. E aí, o que acontece com a TRI? Ele começa a analisar, que é a teoria de resposta ao item, ele começa a analisar se a sua prova foi coerente. O que isso significa? 2 pessoas podem acertar a mesma quantidade de questões. Isso sem problema. Porém, elas podem obter notas diferentes no Enem. Como que o sistema, como que a programação verifica isso, né? Cada questão, elas são divididas e ela analisa sobre a base daquilo que você precisa ter. Vou dar um exemplo em matemática, que na minha área fica um pouco mais fácil. Vou falar de uma questão simples. Vamos, por exemplo, analisar equação do segundo grau. Bom, a equação do segundo grau, dependendo do problema, ela pode ser considerada uma equação de médio, tá? De médio ou difícil, tá? Não vai ser considerada pelo Enem questão fácil. Ou vai ser de média a difícil. Vamos pegar que pega uma questão média só, bem tranquila lá, e aí o que acontece? Você acertou essa questão. Opa, muito bem, ele sabe fazer equação de segundo grau. Porém, na mesma prova do Enem, ele vai ter questões mais simples, com operações básicas. Por exemplo, adição, subtração, multiplicação, potenciação, radiação, conceitos mais simples. E detalhe, que essas questões simples que você precisou são todas equações que você usa
para desenvolver a equação do segundo grau. São propriedades, são as partes estruturantes. Sendo assim, como que você resolveu a equação do segundo grau e não conseguiu resolver a conta de mais, de menos, de vezes e dividir? Então, isso não tem o que a gente chama de coerência, falta coerência nas suas informações. Logo, o sistema acredita, então, que se você não teve propriedade de conseguir fazer aquela questão básica, não teria como você ter acertado aquela questão difícil. E aí, provavelmente, isso foi chute. Então, aqui a gente tem um exemplo. Tá, ó, olha só, essa pessoa aqui, ela conseguiu acertar uma questão bem simples, que dentro da escala do Enem, ela é considerada 100, uma das questões mais fáceis. Só que aí depois, ó, ela errou de nível 300, de 400, 500, aqui analisando uma única disciplina, analisando um eixo de disciplina. Por exemplo, a gente está analisando aí matemática, tá? Então, essas aqui questões, elas se complementam. Então, tudo esse caminho que o aluno precisava desenvolver para chegar numa questão de nível muito difícil. E olha só, acertou as duas mais difíceis. Aí entra naquilo que eu falei. Pode ser que a pessoa não tenha chutado? Pode, tá? Mas, de repente, ela ficou nessa questão difícil, se dedicando muito tempo. Por exemplo, chegou a perder aí 15, 20 minutos de tempo nessa questão. E nessa outra também. O que aconteceu? Problema de gestão de tempo. Lá no final da prova, não dava mais tempo, ela precisou chutar as outras questões, porque não tinha tempo hábil para concluir a prova. Com isso, o Enem avalia que ela pode ter chutado essas questões aqui, e não que ela sabia. Ele não entende que ela estava se dedicando e não tinha tempo de fazer as outras. Consequentemente, essa pessoa vai ter uma nota muito menor do que essa outra aqui do lado. Olha só o que aconteceu. Ele até errou fácil, mas aí ele veio tendo uma coerência. Essa prova tem uma coerência de escala. Então, assim, não acertou assim? Era para ter acertado, mas, né, passa, a gente já se confunde alguma coisa, e ele veio acertando. Olha a coerência da prova, e errou as mais difíceis. Logo, essa nota desse participante é maior do que a do outro, certo? Então, pessoal, muito, muito importante aí, né, tomar esses cuidados, tá? Atenção também com o que você vai levar, com comida, tá? Porque na hora que você está fazendo, você vai se alimentar dentro da sala de aula, junto com outras pessoas. Então, é muito importante você ter essa gestão também de consciência do que você vai se alimentar dentro dessa sala, que horas, que momento que eu vou ir no banheiro. Então, a prova do Enem, ela é uma prova de resistência? Treino. Então, treine bastante essas questões, porque são elas que vão te ajudar a ter um bom desenvolvimento, um bom resultado. Tudo bem? O Enem também, ele serve de inscrição para vestibulares em universidades de Portugal, tá bom? As inscrições são feitas pela internet, porém, ele te ajuda na ingressão. Aí, você que vai custear. Os valores que varia aí, né? Vocês vão pagar em dólares, tem mensalidades que chegam até $2.000, dependendo do curso, tá bom? Existem bolsas para os alunos que vão muito bem, mas aí também você tem que arcar com alojamento, alimentação e tudo mais. Mas aí, geralmente, a média vai de 250 dólares, não, né? Euros, Portugal é euros. De 250 euros a 500 euros por mês, tá? Mais ou menos aí. Bom, se vocês quiser saber mais alguma coisa, tiverem dúvida de como proceder na prova, como montar um bom cronograma de estudo, eu encaminhei para o pessoal do terceiro ano de matemática, tem um cronograma de estudo para todas as áreas, então montem o seu também, se tiver dúvida, me chama que eu ajudo vocês, e aí, preparado, o Enem vai ser fácil, tá bom? Obrigada, pessoal, até mais, tchau, tchau.